Fala TCcinho, tudo bem com você? Olha só, nesse vídeo de hoje eu quero fazer algo um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui a fazer. Eu quero fazer uma análise de um trabalho, de um projeto, de um TCC ou de um TFG, que é a mesmíssima coisa, de arquitetura que mudou a minha forma de enxergar o TCC. Isso é um trabalho que foi feito em 2015, é um TFG de 2015, e quando eu fiz o meu TFG ali de 2018 para 2019, eu analisei muito esse trabalho. Eu usei ele de referência para muita coisa que eu fiz, tanto na parte de representação gráfica e principalmente a forma de enxergar o TFG ou TCC de arquitetura e urbanismo. Então por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui para te mostrar, porque eu acho que ele também pode ser muito importante para mudar a sua forma de enxergar esse TFG, de ver realmente um trabalho de uma maneira diferente e de uma forma que você não está nada acostumado a ver por aí. A gente está com muito costume de ver os trabalhos com a carga até profissional muito grande, levando muito a sério esses trabalhos, e realmente esse TFG ele mostra que a gente pode ter uma pegada diferente de tudo isso. Não entendeu? Não sacou ainda do que eu estou falando? Não se preocupa que você vai entender tudo. Eu vou apresentar esse trabalho aqui, eu vou mostrar de quem é, eu vou mostrar a universidade e tudo mais. Mas é importante que você saiba que esse trabalho não foi de nenhum dos alunos aqui do TCC Nota 10, não foi do treinamento, não foi da mentoria, tá? Não foi nenhum aluno que passou por aqui, eu não mentorei, eu nem tinha feito o meu TCC na época que esse TCC foi feito. Na verdade, eu ainda era um estudante de arquitetura quando essa aluna de São Paulo fez esse trabalho, mas ele foi sim muito importante na minha vida, ele me impactou muito e me impacta até hoje. Então eu quero que você dê uma analisada nele também. E se você quiser ver mais referências de trabalhos, né, outros TCCs, outros TFGs, lá no canal do YouTube ou aqui no canal do YouTube, não sei por onde você vai estar visualizando esse vídeo, mas não tem problema. No canal do YouTube eu tenho uma playlist chamada APB, Análise Pós-Banca, onde eu faço análise, onde eu noto, onde eu reparo, onde eu procuro, onde eu encontro, né, pontos em comum ali dos trabalhos, né, que passaram aqui do TCC Nota 10 e que chegaram à Nota 10 ou não. Tem trabalhos também que são ótimos, que são excelentes, mas que por um detalhezinho ali não chegou na tão sonhada Nota 10, mas que nem por isso se torna um trabalho ruim ou se torna um trabalho desprezível ou nada do tipo, tá? Então, APB, você pode acompanhar essa playlist, pode analisar, pode ver também tudo que eu mostrei, utilizar esses trabalhos de referência, tá bom? E esse trabalho em específico que eu falei que foi tão importante na minha vida, no meu TCC e até na minha carreira profissional, esse trabalho em específico eu vou colocar lá no canal do Telegram. Se você ainda não faz parte do canal do TCC Nota 10 no Telegram, entra que tem muita informação. Quase todos os dias eu mando uma mensagem, um texto, um vídeo, mando alguma coisa de muito valor nesse canal do Telegram. E se você ainda não está, vale a pena, entra, faz parte e acompanha tudo do TCC Nota 10. Inclusive, esse vídeo vai sair em primeira mão por lá e também esse PDF desse TFG vai sair por lá para você acompanhar detalhadamente. Então vamos lá, sem enrolação, eu quero aqui apresentar para você esse TFG. E pode parecer um TFG simples, né? Um trabalho sem muito capricho no primeiro momento quando você olha. Isso porque às vezes a gente pode estar acostumado com um trabalho muito colorido, com a representação gráfica utilizando imagens fotorrealistas, fotoinserção, com uma composição muito maluca. E você precisa entender que os TFGs de arquitetura, né, os TCCs de arquitetura, eles possuem realidades diferentes, e isso a gente não pode ignorar, tá bom? A gente não pode achar que um TFG feito na Paraíba vai ser igual a um TFG feito em São Paulo, que vai ser igual a um TFG feito no Rio Grande do Sul. Isso não existe, tá? Os trabalhos eles são diferentes, cada universidade tem a sua forma de cobrar, eles podem até seguir uma certa linha, mas no final das contas existem várias diferenças. E é por isso que no TCC Nota 10 aqui a gente primeiro tenta entender essas diferenças, essa forma que cada universidade cobra do seu trabalho, para conseguir realmente
ajudar os alunos e mostrar que existe sim um GPS, um passo a passo para fazer um bom ou um ótimo TFG de Arquitetura e Urbanismo. E esse trabalho aqui é um dos melhores que eu já vi. Cara, ele é muito, muito bom. Tanto da parte da representação, a poesia que existe nesse trabalho em si, a temática, tudo que foi abordado, ela é de uma beleza, nossa, é sobrenatural, é incrível. Incrível mesmo, eu tenho muita vontade até de conversar com a autora desse TFG, porque, cara, muito bom, ela mandou muito, muito bem. E você vai ver aqui, é um TFG até longo, são 100 páginas aqui. Em algumas universidades existe um limite de páginas, em outras universidades não existe, em outras universidades esse limite é maior, menor. Então, só nessa questão da quantidade de páginas a gente já vê que sim, existe essa particularidade e existe essa diferença de uma universidade para outra, coisa que a gente não pode e não deve ignorar. E nessa capa ela nem informa muito sobre o trabalho, o que já mostra que é um trabalho bem minimalista, né? Ele tem uma pegada bem diferente da maioria dos trabalhos que a gente costuma encontrar na própria internet, encontrar aqui na biblioteca do TCC Nota 10, lá no ISU. Cara, a gente realmente não vê trabalhos com uma pegada tão minimalista assim, e eu gosto, eu acho bem interessante, mas bem corajoso, porque imagina uma banca avaliadora pegar um trabalho assim, e na capa já vem algo assim, que não fala nem o nome do aluno, nem o nome do orientador, nem o nome do trabalho, e aí a segunda página também não, a terceira também não, a quarta também não, e aí na quinta página é que vem lá, ó, só o título, o nome da aluna e o nome do orientador. Nossa, é muito, muito corajoso, tá? Muito corajoso e muito bacana. Eu gosto, eu acho bem legal. Tudo com letra minúscula, realmente minimalismo ao máximo. Esse projeto ele é totalmente minimalista. E aí ele tem aqui, ó, projeto de um edifício em explosão. Esse é o título e você vai entender, eu vou explicar direitinho como é que funciona esse projeto, como é que ele vai abordar bem muito, muito bem essa questão de como explodir uma edificação, é muito legal. E é dessa aluna, Fernanda Karlovic, não sei muito bem como se fala, até porque não a conheço, tá? E tem esse orientador aqui, Ângelo Butch. Na verdade, esse TFG, ele é da FAUSP, é uma aluna da USP de São Paulo, né? Foi uma aluna da USP, hoje em dia ela é arquiteta, né? Formada aí. E ela mandou muito bem nesse trabalho, esse projeto aqui, ele mudou a minha vida e você vai entender o porquê também. No final do vídeo eu vou explicar direitinho o que aconteceu. E aí ela tem uma parte aqui, ó, de agradecimentos, tá? Desse lado esquerdo. Só para não falar só de pontos positivos, existe só um ou outro ponto negativo que eu encontro no trabalho. Um deles é a questão da fonte. Eu acho que essa fonte utilizada no projeto não foi tão legal, né? Tanto em todo o trabalho, né? A mesma fonte. Quando essa fonte ela é utilizada como negrito, tudo bem, dá para a gente entender. Eu até acredito que a fonte em negrito é uma fonte diferente do texto corrido, né? Pela própria forma das letras, ela é uma fonte diferente que ela utilizou. Então a fonte aqui da parte em negrito, ela é ótima para leitura. Agora essa fonte aqui que foi utilizada no corpo do texto, ela não é tão interessante assim. Por que eu digo isso? Porque quando a gente tem textos maiores, que eu até deixei já destacado para te falar da análise do que eu achei mais interessante, fica até difícil de ler, né? Como é um trabalho até longo, de 100 páginas, para fazer essa leitura dá um pouco de dificuldade, mas o trabalho é tão bom que a gente termina deixando para lá. Mas vamos lá. Ela fez também aqui a parte do sumário e aquela partezinha daquele título falando que é um trabalho final de graduação da faculdade de São Paulo, tudo mais, bem legal. E aqui tem um pequeno sumáriozinho simples, minimalista, sem muito desenho, imagem, sem nada disso. E aí ela já vai para a parte da introdução. Aqui logo nesse início é uma introdução. Veja que ela não usa títulos, introdução, justificativa. Vitor, mas isso pode acontecer, cara? Depende da sua universidade. Tem universidade que permite que isso aconteça, até porque é uma universidade onde os orientadores eles levam o TCC como um conceito da inovação, de um projeto, da realização do aluno, e não naquela postura de
acadêmica de ter que ter os títulos organizados, a formatação do parágrafo precisa ser daquela forma específica. Então, se a sua universidade for um pouco mais aberta para essa diagramação, para essa postura, para essa forma de apresentar o seu trabalho, show de bola, foi o que aconteceu aqui com ela e ela mandou muito bem nisso. E aí, logo nessa introdução, dá para entender, eu vou até dar uma aumentada aqui na letra, né? A gente consegue já entender que ela faz um trabalho com referência a um poema de Mário de Andrade. Mário de Andrade, poeta brasileiro, né? E ele fez um poema testamento, né? O seu último poema aí antes de morrer. E esse poema testamento, que ele foi publicado no livro derradeiro do poeta, ele descreve a forma com que o corpo dele, né, depois da sua morte, ele fosse desmembrado por São Paulo, né? Então foi algo poético que ele escreveu, utilizando realmente para mostrar os pontos da cidade de São Paulo, onde ele queria que as partes do corpo dele fossem deixadas justamente nessas partes que ele viveu, né? Nessas partes que ele teve uma relação, associando, né? Tudo. Ele fala desde as ruas até o pátio do colégio, né? Que ele passou a sua infância. Então é muito, muito interessante. Ela usou desse poema como se fosse um conceito do projeto, né? Isso é um conceito de um projeto. É aquela parte mais filosófica, aquela parte mais onde o aluno tenta se apoiar em um conceito mais teórico que ainda não está analisando a parte prática. Então, o trabalho em si leva esse poema derradeiro, esse poema testamento de Mário de Andrade como o seu conceito de utilização, de desmembramento, de separação, de fragmentação de um todo. Então, nossa, Vitor, que loucura, tá usando aí a fragmentação de um corpo, é uma coisa até macabra. Não, mas entenda que ela levou essa ideia de fragmentação de um corpo pelas partes de São Paulo como um conceito de quebra, de separação, de fragmentação de um projeto completo em vários projetos. E você vai entender como foi que isso daí saiu, né? Como é que isso daí virou, porque é muito louco. E aí, assim, ela começou a falar até da questão, eu não vou falar detalhadamente aqui todo o texto, porque senão a gente vai perder tempo demais e esse trabalho é grande para analisar, vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. Nesse trabalho, ela utiliza cânions, tá? Cânions, que é como se fossem vazios urbanos, né? Espaços ali entre construções de São Paulo que estão vazios e que podem ser utilizados, tá? Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é que ela já deixa claro, que a postura desse projeto, ela é utópica. Esse projeto, ele não tem uma postura para ser construída, não é que ele foi feito, qualquer construtor que pegar esse projeto vai conseguir construir. Nossa, a viabilidade financeira para a construção desse projeto não foi levado em conta. Realmente não foi levado em conta. Por quê? Porque desde o início, desde a introdução, a aluna deixa claro que a postura desse projeto, ela é utópica. Inclusive, é importante que você saiba que esse trabalho, eu tenho quase certeza que eu li, porque faz muito tempo que eu vi isso, que ele tinha chegado à nota 10, né? Chegou à nota 10 na FAUSP, é um trabalho muito bom. E ele é interessante porque os professores entenderam isso, os professores eles concordaram com essa postura. Então muitas vezes os alunos chegam perguntando, nossa, mas eu preciso fazer um projeto que seja viável para a construção desse projeto e tudo mais. Depende. Primeiro, se você conseguir deixar claro que esse seu projeto ele tem uma postura utópica, né, que esse projeto ele vem aí para acabar com essa limitação de construir embasado em muita realidade, até porque você já vai ter essa postura durante toda a sua vida de formado, né? Até uma das coisas que ela deixa claro aí, que quando a gente está na universidade, quando a gente está no meio acadêmico, a gente tem essa possibilidade de enxergar a arquitetura como algo que está solto, que está desprendido da realidade e conseguir fazer um projeto muito legal, né, muito interessante, de forma lúcida, de forma real, mas que consiga ter um leque de possibilidades diferente de quando você já estiver formado. Porque depois que você estiver formado,
Cara, vai chegar lá um cliente com um projeto para você desenvolver e você vai ter que desenvolver aquele projeto, você não vai ter de forma nenhuma a possibilidade de realizar um projeto utópico, né? Isso daí realmente não vai rolar depois que você se formar. Então por isso que ela usa essa pegada de separar essa postura, de demarcar qual será essa postura dela nesse projeto. E aí ela fala que acredita que se desprender das limitações da realidade e projetar tendo em vista um futuro possível é uma forma saudável e lúcida de repensar o real e suas possibilidades. Então, muito bacana, é uma aluna que escreve muito bem, é uma aluna que tem a parte escrita show de bola. E aí ela fala que vai se despedir da graduação, né, de arquitetura, criando um espaço, né, de respeito e tudo mais, e que lhe permitiu imaginar. Então é até uma análise que a gente precisa se fazer, né, com relação a tudo isso. E no final eu até volto aqui nessa questão, porque imagino que você queira realmente ver o projeto, mas isso aqui é uma parte muito importante, que você leia, que você pense, que você reflita no seu projeto, no seu TFG, na sua relação com a universidade, na sua relação com os seus projetos, na sua relação com tudo isso que envolve. E eu vou voltar nesse assunto mais pra frente, mas vamos lá. Olha só. Aí ela começa, ela mostra aqui qual era o poema de Mário de Andrade. Isso aqui é o poema original de Mário de Andrade, que ela colocou até para embasar um leitor que nunca viu esse poema, né? Como é que ele está representado aqui. E aí tem lá, ó, imagens, tá bom? Imagens dessas ruas, imagens desses locais que Mário de Andrade colocou no poema, né? E aí ela coloca no primeiro capítulo, Em Busca de Mário de Andrade, ela vai começar a analisar o crescimento de São Paulo, a realidade de São Paulo no ano em que Mário de Andrade viveu por lá. Porque sim, a cidade de São Paulo, ela tem um movimento constante, né? Todas as cidades têm, ainda mais São Paulo, a maior cidade da América Latina, ela está em constante mudança, está em constante movimento, e ela vai fazendo até uma análise histórica desse movimento, dessa mudança. Olha só, ela faz realmente uma análise pegando as ruas, pegando os locais, e ela já começa a demarcar um trecho. Esse trecho, ele é muito importante, ele é um perímetro que delimita todo o seu projeto, porque são realmente os pontos aonde, no poema de Mário de Andrade, ele falou que queria que deixassem os seus membros, né? Ele fosse desmembrado e fosse colocado aí nesses locais. E aí, ela colocou esse trecho e ela foi realmente mostrando a questão do local, né, do trecho colocado, das pausas, que são os locais aonde iriam ser desmembrados isso, e também ela levou em consideração como se fosse pausa. Como assim? Porque para você fazer um roteiro desse percurso tão grande, ela colocou pausas, que são os trechos, né, de espaçamento, que é como se fosse para a pessoa descansar. Ela até fala aqui, ó, a linha pura acrescenta-se 7 pontos, distância 500 metros, em suma, trajetória e suas pausas. É como se você fosse fazer esse trajeto aqui e você tivesse esses locais de pausa, e que esse trajeto ele está embasado lá no poema de Mário de Andrade, e esses locais de pausa são os pontos aonde ela vai construir o seu edifício. Então é importante que você saiba que o edifício, ele é o todo, tá? É como se o edifício ele fosse desmembrado. Por isso que o título dela é justamente um projeto de um edifício em explosão. É como se você tivesse um projeto completo que ele fosse fragmentado em várias partes, e que essas partes são distribuídas nesse trecho com base no poema de Mário de Andrade. É muito louco, você precisa abrir a mente para esse trabalho, porque ele foge, ele é totalmente fora da curva do que a gente está acostumado a ver nos TFGs de arquitetura. E nem por isso ele é ruim, muito pelo contrário, ele é bem interessante por isso mesmo. E aí ela mostra aqui, ó, o mesmo percurso, mostrando que eu não sei qual é a data desse mapa, porque não tem informando aqui, só tem um pequeno norte aqui do lado,
mas ela mostra em um mapa, né, histórico, em um contexto histórico, o mesmo percurso sendo utilizado, sendo colocado, e aí ela vai falando exatamente dessa questão da movimentação da cidade, como a cidade vai crescendo, a evolução desses mapas, a gente até consegue analisar aqui, na comparação desse primeiro mapa com esse segundo mapa aqui, a gente já tem a cidade crescendo, né? A cidade aumentando essa densidade populacional, o número de edificações aumentando, e ela vai mostrando que a relação desse percurso ela começa a mudar com as partes da cidade, e é bem legal, ela vai fazendo uma compreensão histórica, territorial, muito importante, muito interessante, e vai analisando, vai explicando, né? Vai mostrando e tudo mais. E aí ela começa a falar da questão da casa, né? Da casa, da pessoa, dessa importância da casa, dessa pessoa em relação a tudo que ela envolve. E aí ela meio que, nesse capítulo, ela embasa que esse edifício, ele serviria como uma extensão do morar. É como se fosse um edifício onde as pessoas não iriam viver, mas ela começa a abordar que nos últimos anos a habitação ela vem sendo esvaziada de inúmeros cômodos, né? Um apartamento hoje em dia, ele, por mais que tenha uma varanda, ele não tem ali um pátio, ele não tem um espaço para trabalho, a pessoa precisa sair de casa para poder trabalhar. Então, antigamente as casas elas eram compostas de um escritório, um banheiro, um pátio, todos os espaços que uma pessoa conseguiria passar a sua vida inteira ali dentro da casa, mas hoje em dia não, os espaços estão cada vez mais diminuindo e a gente começa a ter que praticar as atividades em locais diferentes. Então, é mais uma abordagem, né, uma inspiração na parte da arquitetura que ela entra nessa discussão e ela começa a mostrar que o prédio dela seria como uma expansão desse morar, uma expansão dessa casa, como se fosse uma continuidade da casa das pessoas e que isso seria um projeto que as pessoas iriam sim utilizar até por isso daí. E aí ela colocou nas suas edificações, que são 7, né? São 7 partes aí de um todo. Na verdade, são 7 edifícios que juntos formam essa continuidade da casa. E aí ela foi colocando, ó, estante de livros, estudar, copa, cozinhar, comer, oficinas manuais, construir, fabricar, quintal, divertir, descansar, ateliê, coxia, salas de aula. Então, ela mostra que esses eram ambientes, né, que antigamente estavam na casa, estavam no morar e que eles têm uma relação com as pessoas, mas que não fazem mais parte da casa e alguns desses ainda fazem, né, como a copa, por exemplo, mas que seriam, né, eles em conjunto formariam uma continuidade da casa. Só faltou dormir, né, aqui, porque aí a pessoa teria a sua casa e não dormiria nessas edificações. Então sim, para você analisar bem essa questão dessa continuidade, dessa junção, até dessa definição de como ela chegou em cada uma dessas edificações, recomendo que você entre lá no canal do Telegram, baixe esse PDF e faça também a sua análise, porque não dá também para eu apontar detalhadamente todos eles aqui, porque é realmente complicado de a gente analisar. E aí ela começou a reparar em canyons, tá? Ela apelidou desses canyons aqui, que são os espaços, olha só, os espaços entre as edificações. Então, em São Paulo a gente tem as edificações que geralmente elas não têm recuo e elas ficam encostadas principalmente na parte do centro, né? E essas edificações às vezes possuem espaços entre elas que formam esses vazios urbanos, né? Formam esses espaços aí, e que ela foi realmente analisando esses canyons, ó. E parece, né? A ideia disso daqui, ó, com isso daqui, são espigões que deixam um espaço aí no meio, né? Separado entre eles. E aí ela começou a explicar sobre os edifícios, e ela começa a falar que usou, como ela definiu esses canyons, como ela foi utilizando, e que a ideia de construir 7 partes é justamente mostrar que existem diferentes constelações. O que são essas constelações? São os percursos. A pessoa não necessariamente precisa passar por todos os 7. A ideia é justamente que
alguém, um utilizador, uma pessoa, que ela queira fazer um curso de design de móveis, como ela fala aqui, ó, ela iria, né, passar por essas 4 partes aqui do edifício dela, porque iria passar provavelmente pela sala de aula, pela biblioteca. Então ela tem realmente os percursos que cada pessoa poderia fazer, né, as diferentes constelações que permitiria isso. Então ela até fez aqui uma síntese de todas as constelações, né, de todas as conexões que poderiam ser realizadas. E essa parte eu achei muito interessante do projeto, porque por mais que o projeto dela tenha essa pegada abstrata, né, ela consiga até dar uma certa viajada nessa ideia, na concepção projetual, ao mesmo tempo ele é pé no chão, porque ela começa a pensar nesse edifício explodido de como ele pode ser utilizado pelas pessoas. E essa é a parte mais importante de um tema, de um projeto. Quando você vai definir um tema de um projeto, você não tem que pensar, eu vou usar esse tema depois de formado para levar a minha carreira baseado nesse tema. Não, isso não existe. Quando você pensa em um tema, claro que ele tem que ter uma identificação com você, mas o principal é que esse tema ele consiga ser justificável e que você consiga fazer que esse projeto ele melhore a vida das pessoas. A arquitetura foi feita para melhorar a vida das pessoas, né, com a construção de projetos de arquitetura, de urbanismo, tá tudo bem, mas você precisa pensar nesse projeto para pessoas, e isso essa aluna faz muito bem. Ela pensa, essa aluna, né, essa arquiteta, isso Fernanda é o nome dela, ela faz muito bem. Por mais que ela pense num projeto conceitual, esse projeto em si, ele é pensado para pessoas. Então, pessoas que querem fazer um grupo independente de teatro, né, na cidade de São Paulo. Ele pode se deslocar pegando aqui, ó, 4 trechos, 4 partes desse edifício aqui, 4 explosões, né, 4 fragmentos desse edifício, e fazer, né, os seus ensaios, analisar, se alimentar, descansar. É muito bacana isso, cara, vale a pena você dar uma lida nele, é muito interessante. E aí ela começa assim a destrinchar cada uma parte do edifício. É como se primeiro ela analisasse o todo, né? Vocês viram que ela foi evoluindo, ela foi avançando, ela foi embasando a sua ideia até chegar em cada parte do trabalho para falar sobre elas. E vamos lá. Primeiro ela fala aqui, ó, sobre a sala de aula. E aí olha que interessante, ela mostra qual é o canyon aqui, ela mostra a localização na Rua Aurora. Por que na Rua Aurora? Porque quando tem lá o poema de Mário de Andrade, ele fala que queria que a sua primeira parte do seu corpo fosse deixado nessa Rua Aurora. Então ela está sempre ligando o conceito dela, né, com o seu partido, que o partido é justamente essa questão da fragmentação do edifício e da utilização dos canyons para colocar esses fragmentos. E o roteiro também faz parte, né, essa síntese faz parte aí do seu partido. Então, cara, é muito bem conectado, é muito bacana de ver esse projeto assim. E aí ela vai colocando, ó, isso já é o projeto dela. Eu vou falar mais sobre esses projetos para você. Mas no projeto dela a gente pode analisar aqui ele bem no meio, que está entre esses canyons, ó, aqui, entre esse canyon, né, desse projeto. E esse daqui é o salas de aula, que são ambientes para as pessoas estudarem. Então comece a analisar que ela tem aqui, ó, um local, né, a delimitação, que é o primeiro edifício, a imagem aqui do canyon, o local, faz tipo uma fichazinha aqui, bem minimalista também, e ela coloca aqui embaixo uma elevação, né, como se fosse uma fachada dessa edificação aqui, tendo em vista os prédios do seu entorno, porque faz sentido, no projeto dela precisa disso, já que ela aborda vazios urbanos aí deixados entre as edificações, que ela vai lá e coloca esse projeto dela. Ela também coloca aqui um mapa para mostrar justamente a distância até do seu projeto para o outro. Ó. Dá para ver esse pretinho aqui na direita, é justamente mostrando que, ó, tem um raio de 5 minutos de caminhada. Isso é muito importante, que é a delimitação das edificações, aonde seriam colocadas, né, dos seus terrenos. Eles seriam escolhidos assim, com base em não ter um trecho maior do que 5 minutos de caminhada para acessar, até para permitir que as pessoas consigam
interagir com as várias partes desse projeto. E aí ela vai colocando os pontos de referência, né, onde tem linha de metrô e tudo mais, mas tudo com a representação gráfica bem minimalista apresentada. Ela tem algumas plantas que são plantas mais conceituais do projeto, elas não são plantas tão técnicas assim. E aí essas plantas, elas servem para mostrar como ela distribuiu. Muito, muito estranho pensar nisso, né? Eu acho que esse projeto aí ele tem 10 metros de largura, não sei quanto de profundidade ele tem, mas é bem raro de a gente enxergar um prédio nessa forma. E depois eu vou até falar um pouco mais sobre a arquitetura que ela usa, que também tem essa pegada bem minimalista, e a ideia desse prédio é sim apresentar um local para artes, onde as pessoas podem interagir, podem estudar, podem fazer ensaios. São salas de aula, né? É mais voltado para salas de aula mesmo. E aí tem uma foto em sessão que ela aplicou aqui, e tem fotos das maquetes, né? Tem maquete física que ela fez, porque na sua universidade, eu sei disso porque eu já tive aluno de São Paulo que tinha que fazer maquete física e apresentar no seu caderno fotos dessa maquete física, e foi exatamente o que ela fez aqui. Isso a gente vai visualizar demais. Tem gente que não entende sobre por que tem que fazer maquete física, uma vez que você já fez as maquetes digitais, é porque tem universidade que pede, que cobra isso, e a gente precisa entender essas diferenças, como eu já falei anteriormente. A gente chega aqui na segunda parte do projeto, que é a coxia. E aí nessa coxia tem aqui, ó, o canyon foi apresentado. De novo, aqui já mostrando que é a segunda parte, já vai falar aqui das dimensões desse projeto, e aí vai mostrar justamente aonde ele foi colocado, né? Vai mostrar também sobre essa coxia, ó, que tem um formato diferente, né? A coxia, que é justamente aquela parte que fica por trás ali, quando a gente tem uma peça de teatro, existe o palco e existe a coxia, né? A parte que fica por trás, onde as pessoas se arrumam, onde existe realmente esse local para as pessoas terem um contato ali com o pátio. Então ela fez esse espaço da coxia, né, para ter relação também com o espaço lá das salas de aula e também para ter relação com o próximo espaço que eu vou apresentar já já. E aí ela vai colocando de novo uma perspectiva, vai colocando uma seção para a gente dar uma analisada, né, um corte para a gente visualizar, uma foto em seção e uma maquete mostrando esse projeto. E aí a gente avança, chega na parte do quintal, né, mais uma parte aí da edificação, nossa terceira parte que está aqui. Esse é um dos projetos mais legais, né, essa é uma das partes mais legais, que ela aborda esse canyon e ela até vai utilizando do formato dos prédios, né? Nessa elevação dá para ver bem que esses terraços eles se adaptam, e aí a ideia foi de criar um espaço de permanência e de convivência nesse quintal para as pessoas conviverem por esse prédio e terem realmente um local de lazer a mais na cidade. É bem interessante, até chegar aqui no ateliê, e aí o ateliê é também legal demais de a gente enxergar aqui, ó, o formato dele é muito bacana, é muito interessante para que fossem realizadas atividades, e é muito estranho de visualizar isso, né? Ele faz esse formato estranho aqui, mas eu vou até passar um pouco mais rápido porque a gente já está chegando nas melhores partes, nas partes mais intrigantes do projeto, que é mais para o final aqui, ó. Vamos lá. A gente chega nas oficinas, e aí você pode analisar as oficinas, né, de como seriam realizadas as atividades, como é que ela pensou na disposição das salas. A gente chega aqui na parte da copa, e aí é mais uma parte aqui do projeto. Olha só, ele tem todo mundo, nossa, que formato estranho dessas edificações. Eu também tive esse impacto inicial, mas aí quando você vai ler esse projeto, você vai analisar que sim, são formatos diferentes, mas são canyons, né? São espaços aí, ó, entre as edificações. Ela usou esse espaço aqui, ó, é até a parte de cima, né? Aqui que ela apresentou como um canyon na cidade, e cara, é algo diferente do que a gente está acostumado a visualizar. Olha só, essa parte aqui de cima, o projeto dela, e ficou muito interessante. E vamos passar aqui para a estante de livros, que é o último, o sétimo. Por que eu estou passando aqui rápido? Porque nessa parte da estante de livros, parece uma estante de livros mesmo, ó, é bem delgado, a edificação é bem fina,
essa parte que foi utilizada, e é o canyon mais próximo. Ela até fala, tem as imagens, é isso aqui, ó, é como se fosse um beco, né, utilizado, tem até um poste aqui nele, ó, e aí seria apresentado aqui essa edificação, e aí a ideia dela é que continue funcionando aqui o beco, né, que ó, as pessoas continuam podendo passar aqui por esse trecho, por essa ruela, mas que tem essa parte dessa estante de livros. Então vamos lá. Tem todas aquelas partes de representação, e aí vai chegar na parte que eu acho mais interessante agora, isso aí, ó. Tem aqui a FAUSP, em São Paulo, né, que você deve conhecer, e aí ela fez a colocação das maquetes e colocou o perímetro, né, de ligação ali, a junção disso, e vejam que ela fez até a maquete do entorno com a sua edificação no meio, porque faz parte, o entorno é extremamente importante para essas edificações, para ela analisar isso. E aí ela colocou, isso aqui tem até uma foto dela com o orientador, provavelmente, analisando e visualizando essas maquetes aí, até ela chegar nos desdobramentos, que é uma conclusão. E é sobre isso que eu queria falar para você. Primeiro, cara, esse trabalho ele tem uma maturidade arquitetônica que é gigantesca, gigantesca mesmo. Então, vários até arquitetos formados não conseguiriam chegar nesse nível de abstração e nesse nível de maturidade arquitetônica de analisar os projetos dessa forma e de desenvolver um projeto tão corajoso. Então eu dou os parabéns para essa aluna. Nossa, eu de verdade queria muito falar com ela pessoalmente, porque o nível de conhecimento que ela teve que chegar até aqui, que teve que raciocinar, refletir, pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa não é nada fácil, exige muito da gente, psicológica, fisicamente. É bem denso esse processo e ela conseguiu chegar num resultado muito interessante. E ela até fala que, como são 7 projetos, né, são 7 partes de um edifício, ela tinha que pensar muito bem quando precisava alterar algum desenho. Porque se ela precisasse alterar algum desenho, precisaria alterar dos 7. Porque eu não sei se você notou que todos os projetos apresentam os mesmos desenhos. As plantas, esse mapinha com 5 metros de raio, as fachadas e tudo mais. Então, se ela se deparasse de, por exemplo, nesse projeto aqui eu preciso fazer um outro corte a mais, ela teria que fazer esse outro corte a mais de todos os projetos. Porque quando a gente analisa, quando a gente faz o projeto de uma edificação e a gente traça um corte, esse corte vai ser passado em todas as plantas, e já que ela estava falando, já que ela estava entendendo que essas 7 partes do projeto juntas, elas formavam um projeto completo, se ela fosse criar um corte a mais, ela precisaria passar esse corte a mais em todos os projetos. Então, cara, isso é de um nível de maturidade excelente, excelente mesmo. E ela fala até da questão de tempo. A gente sabe como o tempo em um TFG, em um TCC é importante, né? Então ela precisou sim analisar muito bem quando precisava criar novos detalhamentos, quando precisava criar novos projetos. E aí ela até fala, é claro que eu poderia ter produções diferentes para cada projeto, mas encontrei nessa simetria mais um argumento para tratá-los como partes de um todo. Então é exatamente isso. As 7 partes do projeto fazem um edifício completo, tá? E aí ela começou a falar sobre a concepção, agradeceu ao orientador sobre tudo e sobre tudo que aprendeu na faculdade. E aí eu quero até conversar com você um pouco mais sobre esse projeto, já que a gente chegou nesses desdobramentos. E vamos lá, olha só. Esse projeto, ele provavelmente é algo bem diferente de tudo que você já viu ou já está acostumado a ver sobre TFG de arquitetura e urbanismo. Mas acontece que ele é uma ótima forma de enxergar, né, essa parte final do curso de arquitetura, uma forma diferente de passar por esse momento final e que não é todo mundo que entende. Eu te falo isso justamente porque eu demorei bastante para entender tudo desse projeto, para analisar, por isso que eu te falo para fazer isso, tá? Para não se resumir nessa minha análise aqui. Eu estou só
mastigando um pouco sobre o projeto para você, para que você abra e já tenha uma compreensão inicial. E quando você for realmente analisar e quando você for estudar, muito cuidado para não querer repetir, não querer analisar, não querer fazer o seu TFG, o seu projeto, como essa aluna fez. Por quê? Porque para fazer esse projeto, em primeiro lugar, você precisa ter muita coragem de enfrentar uma banca com um projeto assim, porque nem todo mundo está acostumado. Então, eu te falo isso por experiência própria, que quando eu levei esse projeto para o meu orientador, e eu levei para o meu orientador não porque eu queria repetir, não porque eu queria fazer algo igual, mas eu levei para mostrar para ele como era uma ideia de um projeto, de um TFG, de um TCC diferente, e se dava para a gente pensar em algo fora da caixa, se dava para aproveitar alguma dessas ideias aí, para poder apresentar no projeto como um todo. E eu até aproveitei algumas dessas ideias, mas isso vira papo para um outro vídeo aqui para você, mas é justamente para te mostrar que sim, você pode pensar de forma parecida com ela, mas muito cuidado na hora de criar um projeto assim, que seja tão utópico, porque pode ser que a sua universidade não tenha esse discernimento de entender, nossa, tudo bem, ela apresentou um projeto utópico, um projeto que não seria construído, e ela tem total concepção disso, mas ela está utilizando ali do TCC, do TFG, como um exercício, né, de finalização da universidade, e ela está entendendo que como exercício, como é um projeto que não será construído, ela não precisa ter tanto apego às partes técnicas. Veja que o projeto dela não tem estrutura, o projeto dela não tem desenhos técnicos, o projeto dela não tem detalhamentos. E como é que você entrega um TFG, como é que você entrega um TCC sem estrutura, sem desenhos técnicos, sem detalhamentos? Como é que você faz isso? Você só pode fazer isso se a sua universidade permitir, se você tiver essa abertura da universidade e o seu orientador vai te ajudar nisso, de saber que você pode fazer ou não, algo do tipo. E também se você deixar claro, ela deixa claro, isso é um ponto muito positivo para ela, é que ela deixa claro isso o tempo todo, que é um projeto tópico, que é um exercício, que é algo imaginatório, que é algo que não tem pretensão de ser construído, que não tem ligação completa com o real. Ela deixa isso claro. E a partir do momento que ela deixa isso claro, o avaliador ele até pode julgar se a justificativa dela é plausível ou não, mas em nenhum momento ele pode tirar algum ponto dela, ele pode reprová-la dizendo, o seu projeto ele é utópico e está fora de cogitação. Não, já que ela justifica, já que ela mostra essas ideias ali relacionadas, já que ela tem uma justificativa plausível com relação a isso, tá tudo bem, né? Então, claro, existem orientadores, existem avaliadores que nunca compreenderiam esse projeto, que nunca deixariam o aluno ser aprovado, quiçá chegar a uma nota 10 no TFG com um projeto assim, mas no caso dela deu tudo certo, né? Ela conseguiu aí ser aprovada, chegar na nota 10 e a parte mais interessante para finalizar esse vídeo aqui dessa análise desse projeto, ficou um vídeo grande, mas esse projeto ele é imenso e ele é complicado de enxergar, ele é complicado de a gente visualizar, por isso que é importante você baixar e analisar também lá no canal do Telegram. Mas assim, esse projeto em si, ele mostra pra gente algo muito importante, que é o seguinte: você não precisa fazer um TFG ou um TCC de arquitetura e urbanismo tão preso à sua realidade. Porque tem muita gente que pensa assim, nossa, eu vou fazer um projeto de paisagismo porque eu quero seguir a carreira de paisagista e o meu projeto tem que ser exatamente o que eu vou seguir na minha vida. Isso não existe, isso daí foi alguma abobrinha que você ouviu em algum canto e não tem relação com a realidade, pelo amor de Deus, vamos lá. Eu fiz um projeto de 8 pavimentos quando eu fiz o meu TFG, né? Foi um projeto de mais de 5.000 metros quadrados
de área, de terreno, e nem por isso, depois de formado, eu saí por aí projetando e construindo prédio. É uma realidade completamente diferente quando você se forma em arquitetura e urbanismo. Você, se quiser seguir a carreira de projetista, vai fazer muito projeto de interiores, vai pegar até algumas casas, você pode até pegar algumas edificações, porque não existe ponto exato, né, para você seguir, mas o seu TCC é um exercício para você finalizar a graduação de arquitetura e urbanismo, e ela tem relação com tudo que você já viveu e com tudo que você quer viver. Mas ter essa obrigação do seu TFG, do seu TCC, ele ser definidor do que você vai fazer daí para frente, do que sua carreira vai seguir, é uma carga muito grande e muito desnecessária para um mero trabalho ali da faculdade, por mais que seja o trabalho mais importante. E eu falo mero trabalho, não é desmerecendo o TFG não, poxa, eu acho muito importante o TFG, mas também, calma, a gente precisa ter limite e a gente precisa também analisar partes, né, de forma separada, analisar como um todo, mas sem exagero, mas sem deixar uma carga tão grande em cima do TFG e deixando até os alunos preocupados e, meu Deus do céu, como é que eu vou pensar em um TFG que vai balizar a minha vida como um todo? Também não é assim, vamos ter calma, e esse projeto, ele abriu a minha mente, espero que ele abra a sua também, para mostrar esse papel teórico e esse papel também de desprender da realidade que um TFG pode e até deve ter, porque os próprios professores entendem que um exercício de TFG, ele é de certa forma desconectado com a realidade, né? Não completamente, você tem que saber esse balanço, né, de desconectar, mas não tanto. É até algo que eu falei do trabalho dela aqui, ela desconecta, ela tem um conceito bem desconectado, ela fala que é desconectado da realidade, mas o próprio prédio dela tem um embasamento e tem uma justificativa bem plausível para ser colocado. Então é isso que eu queria que você visualizasse. Esse é um projeto muito bom, vou deixar disponível para você no canal do Telegram. E se precisar de alguma coisa, fala comigo que eu estou aqui para te ajudar. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!